Olá, bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Eu sou a Caroline e vou falar hoje aqui com vocês sobre a diferença entre o sistema de classificação GHS e o sistema de classificação para o transporte terrestre. Então, fiquem à vontade, mandem suas dúvidas no chat. Se eu não responder ao término aqui do webinar, eu respondo por e-mail depois. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença desses sistemas de classificação de produtos químicos, tá? Para quem ainda não conhece a Intertalks, primeira vez por aqui, nós somos uma empresa de consultoria na área de segurança química e atendemos mediante várias áreas, né, vários serviços, então desde avaliação e comunicação de perigo, fazer a gestão mesmo dos documentos, assuntos regulatórios também, segurança e saúde ocupacional, então a gestão dos riscos ocupacionais dentro da sua empresa, soluções para o meio ambiente, então toda a gestão do risco ambiental também, tecnologia e inovação, então nós temos um software que emitem documentos de segurança, FISP, que para quem ainda trabalha usa a ficha de emergência, rotulagem, SDS, então esse software ele é bem dinâmico e auxilia bastante na gestão regulatória. E os treinamentos, né? Então nós trabalhamos com alguns treinamentos sempre, né, na área de segurança química, classificação de produtos químicos, transporte terrestre, gestão de resíduos. Então temos aí uma gama grande de treinamentos, tá? E aí vocês podem até entrar no nosso site intertalks.com.br e acessarem esses serviços. Então vamos lá, vamos falar sobre esses dois sistemas de classificação. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui a importância, né? Por que desses sistemas? Por que nós temos sistemas de classificação de perigo para produtos químicos? Então, esses sistemas, eles vão estabelecer critérios e procedimentos para classificar as substâncias ou misturas em classes de perigo, ou seja, ela vai trazer escalas de gradação da periculosidade e mecanismos de comunicação de perigos e riscos, né? Então, tanto o sistema GHS, que pensa no manuseio, na atuação ali no ambiente de trabalho mesmo, no manipulador, quanto o transporte terrestre, que vai pensar nessa trajetória do produto químico na via, em relação a pessoa que está ali dirigindo o caminhão, né? Então, ele vai pensar nesses momentos e os sistemas, eles vão estabelecer critérios para que então nós possamos classificar o produto e dizer se ele é perigoso ou não, se ele é inflamável, se ele é corrosivo, se ele pode causar câncer. E com essas informações, nós então fazemos uma gestão de riscos nesse ambiente e também temos as comunicações, né, através dos documentos de segurança química, seja através da FISP, que no ambiente de trabalho, a rotulagem do produto químico, a identificação, a sinalização do caminhão, a identificação da embalagem que está sendo transportada e até mesmo a ficha de emergência, que apesar de não ser mais obrigatória, pode ser utilizada ainda, né, para trazer as informações em caso de acidente ou emergência. E aí, uma coisa que eu gosto sempre de frisar é essa frase aqui: não existe substância ou mistura não perigosa. Não existe substância ou mistura não perigosa? Como assim, né? Tem alguns produtos que eu vejo que não tem nenhuma classificação de perigo, mas aí é que tá. A gente sempre tem que fazer a seguinte pergunta: de acordo com qual sistema? Então, existe substância e mistura não classificada, mas de acordo com qual sistema? Qual que foi o critério adotado?
tá? Por quê? Por que que eu falo isso? Porque um produto químico, ele pode ser, sim, classificado no ambiente de trabalho, então, de acordo com os critérios que o GHS traz, ele pode ser classificado como perigoso, seja como um corrosivo, um irritante, um inflamável, mas, mediante os critérios para o transporte terrestre, né, mediante os critérios que a resolução 5947 traz, ele pode não ser classificado para o transporte terrestre. Então, esse produto, ele é uma substância ou mistura perigosa, pensando no manuseio, mas não é uma substância ou uma mistura perigosa pensando no transporte. Então, é sempre importante fazer essa pergunta, né? Quando alguém te perguntar, a substância ela é perigosa? De acordo com qual critério? De acordo com qual sistema? Tá? Por quê? Porque existem vários sistemas de classificação, né? Nós temos o sistema GHS, que é esse daqui, que traz os 9 pictogramas. Nós temos o sistema de classificação para o transporte terrestre, que traz aqui os rótulos de risco. Nós temos o sistema do diagrama de Rommel, que é um sistema que nunca foi exigido aqui no Brasil, mas as empresas utilizavam como boa prática, e porque nós não tínhamos um sistema definido antes, e é um sistema de classificação que é utilizado nos Estados Unidos. Temos o antigo sistema europeu, temos vários sistemas de classificação, né? Então, por isso que é importante sempre perguntar, não é classificado? Não é classificado de acordo com qual sistema, tá? E aí, como eu falei, só para fazer esse gancho, né? Então, por exemplo, uma substância, o álcool etílico, de acordo com o diagrama de Rommel, ele vai ter essa classificação aqui, tá? Onde, para a saúde, ele traz o número 2. Então, nos remete aí a materiais que, em condições de emergência, podem causar incapacitação temporária ou lesão residual, tá? Então, se nós formos olhar só pelo diagrama de Rommel, ele vai ter essa cara aqui. Já, se nós formos levar em consideração o transporte terrestre, essa mesma substância, o álcool etílico, vai ter uma classificação cujo número ONU é o 1170 e o número de risco é o número de risco 33. E com essas informações, então, nós temos aqui o painel de segurança, que é o painel que vai identificar o veículo. Temos também um nome apropriado para embarque etanol, álcool etílico. Então, esse nome nós encontramos lá na relação de produtos perigosos, que a 5947 traz. A classe ou subclasse de risco 3, e então isso vai nos trazer o rótulo de risco do inflamável, né, da chama, que é esse daqui, o rótulo de risco da classe 3. Grupo de embalagem 2. Então, essa seria a classificação e, consequentemente, sua comunicação para o transporte terrestre. Já essa mesma substância, o álcool etílico, de acordo com o GHS, que é adotado aqui no Brasil através da BNT-NBR 14725, vai trazer os pictogramas da chama e do ponto de exclamação, a palavra de advertência perigo, as frases de perigo, e aí ela traz líquido altamente inflamável e vapor, e causa irritação grave nos olhos. E aí temos algumas frases de precaução que acompanham essa classificação. Então, percebam já a diferença aqui, né? No transporte nós tínhamos um rótulo de risco apenas, que era o da chama, o rótulo de risco da classe 3. E de acordo com o GHS, nós temos 2 pictogramas, e percebam que eu estou falando de imagens parecidas, mas que possuem nomenclaturas diferentes, né? No transporte é rótulo de risco, e aqui no GHS é pictograma. Então, realmente, né, são 2 sistemas de classificação totalmente diferentes, tá? Então, vamos entender melhor esses 2 sistemas. Primeiro, os 2 sistemas foram criados pelo subcomitê da ONU,
tá? E aí, para o transporte, quem é o pai que nós falamos é o Orange Book. Então, é esse manual aqui que traz todos os critérios, todos os requisitos, todas as informações que nos remetem ao transporte. E aí ele vem trazendo em relação aos 3 modais, não somente o terrestre, tá? Mas o aéreo e o marítimo também. Atualmente nós estamos na 22ª edição, é a mais atualizada de 2021. E vocês podem acessá-la no próprio site da Unesp, tá? Vocês conseguem acessar. Já para o GHS, nós temos aqui o Purple Book, né? Que traz então todos os critérios, todas as informações relacionadas à classificação do produto químico, pensando sempre no ambiente de trabalho, no manuseio, no manipulador, tá? E estamos na 9ª edição, também é a mais atualizada de 2021. Então, percebam aqui que nós já começamos as distinções nos próprios manuais. Transporte, Orange Book, GHS, Purple Book. E aqui no Brasil, como é que fica? Então, para o transporte aqui no Brasil, nós tivemos lá em 1988 o Decreto Federal 96.044, que internalizou, que trouxe a obrigatoriedade do sistema aqui no Brasil. Tá? Então, ele aprovou o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e outras providências. E aí, o que nós temos, né? Esse decreto aprovou o regulamento foi sofrendo atualizações, até que nós chegamos na resolução 5947, que é a resolução vigente, tá? É nela que nós devemos consultar, é lá que nós vamos encontrar todos os critérios para classificação, todos os critérios para identificação. Então, tudo que nos remete ao transporte terrestre aqui no Brasil, nós encontramos aqui na resolução 5947, bem atualizada de 2021. E temos também algumas normas da ABNT que trazem algumas especificações, né? Como fazer uma ficha de emergência, como devem ser os rótulos de risco. Então, temos algumas normas que trazem alguns padrões. Já no quesito GHS, nós tivemos em 1998, perceba que o GHS aqui no Brasil, ele chegou uns bons anos depois do transporte, já tínhamos transporte aqui no Brasil, e foi através do Decreto Federal 2657, lá em 1998, então ele promulga a Convenção 170 da OIT, relativa à segurança na utilização de produtos químicos no trabalho. Então, aqui de novo, né, ele vem promulgando a Convenção 170, que traz exatamente essas questões de assegurar a segurança mesmo do trabalhador, tá? E aí o que nós temos, quem que internaliza, quem que traz a obrigatoriedade é a NR26 do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, é lá na NR26 que nós encontramos a obrigatoriedade de todo produto químico ser classificado de acordo com o GHS, de ter uma FISPIC de segurança, de ter um rótulo. É lá que nós encontramos a obrigatoriedade na NR26. E a NR26 nos remete à norma oficial vigente, que é a norma ABNT-NBR 14725. Então, nessa norma é onde nós encontramos o como, né? Como deve ser a FISPIC, como deve ser o rótulo, quais são os critérios para classificar um produto como perigoso. Então, é lá que nós temos. E aí, pontuando já as diferenças, para o transporte terrestre, vocês vão ver aqui que nós temos 9 classes de risco, tá? São 9 classes de risco e 20 rótulos de risco. Já no GHS, nós vamos ter 28 classes de perigo e 9 pictogramas de perigo. Olha que coisa engraçada. Lá no transporte, nós temos menos classes e mais rótulos.
E no GHS nós temos mais classes e menos pictogramas. Então, já outra grande diferença, né, entre os dois sistemas de classificação. Então, vamos ver um pouquinho mais aprofundado ainda. Aqui na resolução 5947, como eu falei, é a norma vigente, né, que traz aí todos os critérios, todas as obrigatoriedades e até mesmo as penalidades no que se refere ao transporte terrestre. E lá nós encontramos, então, essas 9 classes de risco. Então, nós temos a classe 1 de explosivos, classe 2, que são os gases, gases inflamáveis, gases não inflamáveis não tóxicos, gases tóxicos. A classe 3 de líquidos inflamáveis, a 4, que traz os sólidos inflamáveis, as substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com água emitem gases inflamáveis. Classe 5 é a classe de substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Classe 6, substâncias tóxicas e substâncias infectantes. Classe 7, material radioativo. Classe 8, substâncias corrosivas. E classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que apresentam risco para o meio ambiente. Então, essa classe 9, ela traz várias outras substâncias e artigos perigosos. Lá tem uma descrição mesmo de artigos e substâncias que são classificadas, que são enquadradas nessa classe 9. Baterias de lítio, pilhas, então temos aí uma listagem e inclui também substâncias que apresentam risco para o meio ambiente. Então aqui seriam as 9 classes para o transporte. E aí, o que define se dentro dessa classe o produto ele é mais ou menos perigoso? No caso do transporte, é o grupo de embalagem. Então, se vocês já repararam, às vezes o produto ele vem, né, com a identificação classe 3, líquido inflamável, grupo de embalagem 1, grupo de embalagem 2, né? Então, isso é a gradação. O grupo de embalagem 1 são substâncias que apresentam alto risco, o 2, médio risco, e o 3, baixo risco. Então, essa é a gradação dentro da classe de risco, tá? Já o GHS, pensando no manuseio, nós vimos que são 28 classes de perigo, e aí nós temos 3 grupos, tá? Ele é dividido em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo de perigos físicos, que traz aí 16 classes, gente. São 16 classes de perigos físicos. E aí incluem líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, gases oxidantes, líquidos pirofóricos. Então temos aí várias classificações de perigo, pensando sempre nas características físico-químicas do produto, tá? Com base nessas características que nós fazemos o enquadramento dentro de uma ou mais dessas 16 classes. Um outro grupo é os perigos à saúde humana. Então, nós temos 10 classes de perigos à saúde humana. Então, dentre eles, nós temos toxicidade aguda, corrosão e irritação à pele, lesão ocular grave, irritação ocular, carcinogenicidade. Então, sempre pensando aí na exposição do trabalhador a esse produto e o que este produto, quais efeitos adversos esse produto pode causar a este trabalhador. A pessoa está manipulando o produto lá no ambiente de trabalho, no laboratório, e o produto entra em contato com a pele. Esse contato pode causar uma corrosão, pode causar uma irritação. O que pode causar? E a exposição a longo prazo, né? O trabalhador ele está em contato ali com o produto químico,
um pouquinho a cada dia durante um longo período, né, por anos, isso pode causar algum câncer, pode causar alguma mutagenicidade das células germinativas, tá? Então, sempre pensando nesse contato, nessa exposição e os perigos, então, que esse trabalhador pode estar exposto. E o terceiro grupo, para completar as 28 classes de perigo, é o grupo de perigos ao ambiente aquático. Então, nós temos duas classes, perigoso ambiente aquático agudo e perigoso ambiente aquático crônico. Tá? E aí é sempre pensando no meio ambiente mesmo, tá? No ambiente aquático, incluindo peixes, algas e até os crustáceos. Então, avaliando esse ambiente, se o produto químico entrar em contato com este meio aquático, pode causar a morte dos peixes, das algas e dos crustáceos, pontualmente, assim que entra em contato, que seria o agudo, ou então a longo prazo pode se bioacumular ali no meio e causar a morte desses animais, que seria o crônico, né? Então, pensando aí no ambiente aquático. E aí, com isso, nós fechamos as 28 classes de perigo. E as gradações? As gradações também nós temos aqui no GHS, e elas vêm através das categorias, tá? Então, cada classe de perigo vai ter uma ou mais categorias, tá? Por exemplo, a toxicidade aguda oral tem categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Carcinogenicidade tem as categorias 1A, 1B e a 2. E aí, o GHS, ele sempre vai levar em consideração, o raciocínio sempre será de que a primeira, categoria 1, ou 1A, ou A, no caso de peróxidos orgânicos, é a mais perigosa, é a mais restritiva. E enquanto as últimas, a última sempre vai ser a menos perigosa, a menos restritiva, tá? Então, se nós formos pensar, por exemplo, na corrosão e irritação à pele, a categoria 1 sempre vai nos remeter a um efeito adverso de corrosão, né? Um efeito um efeito grave, né? Ele realmente causa corrosão, uma queimadura na pele se o produto entrar em contato com a pele do trabalhador. Já a categoria 2, 3, nos remete a um efeito de irritação. Então, é mais brando, né? Não é tão perigoso assim. Apesar de ainda causar um efeito adverso, acaba sendo um efeito um pouco mais leve. Tá? Então, o GHS, ele sempre vai ter esse raciocínio. Então, pensando aí nas classificações, é isso que nós temos de diferença entre os dois sistemas, tá? Transporte, sempre pensando aí no transporte do produto, no motorista, e vocês podem perceber que nós não temos classes de irritação, por exemplo. De carcinogenicidade no transporte, igual nós temos aqui no GHS, e por isso que acaba diminuindo bastante as classes de risco por conta disso. Porque no transporte nós estamos pensando sempre ali pontualmente, sabe? Em perigos que podem causar ao motorista, a quem está atendendo a emergência, ao meio ambiente, mas pontualmente. Não se espera que o motorista passe anos e anos transportando aquele produto químico e tendo contato com aquele produto químico. Então, por isso que as classes de risco para o transporte acaba sendo bem menos, nós temos 9 apenas, porque leva em consideração esse contato pontual mesmo e mais grave. E aqui no GHS, que nós pensamos no manuseio, no manipulador, nós temos, então, essa interação aí que pode acontecer tanto um efeito adverso mais grave de corrosão ou um efeito adverso mais leve de irritação, e também temos essa questão de contato constante por um longo período e que pode nos acarretar a algum efeito crônico, tá? Então, por isso que nós acabamos tendo mais classes de perigo de acordo com o GHS. Vamos ver exemplos para ver como é que fica isso?
Então, por exemplo, aqui, eu trouxe aqui para vocês o critério para classificar um produto químico na classe 6, na subclasse 6.1 de substâncias tóxicas para o transporte terrestre. Então, esse é o critério. Se nós formos folhear lá 5947, nós vamos encontrar esse quadro aqui para enquadrar um produto como uma substância tóxica para o transporte. E aí, percebam que nós temos a avaliação da via oral, da via dérmica e da via inalatória, tá? E eu trouxe aqui também a tabela que traz os critérios para classificar um produto como tóxico agudo também, via oral, via dérmica e via inalatória, tá? Então, aqui, se nós formos olhar lá na BNT-NBR 14725, na parte 2, né, e isso é um espelho do GHS, nós encontramos também essa tabela lá no GHS. Então, nós vamos encontrar estes critérios aqui para classificar um produto químico, uma mistura, como tóxica aguda. E aí, se nós pegarmos, por exemplo, né, um decanol. Se nós formos avaliar um decanol, nós encontramos a informação de que uma concentração, uma dose de 4.720 miligramas por quilogramas é capaz de matar 50% dos ratos que foram testados pela via oral. Então, essa é a dose letal determinada para este produto químico. Com esta informação, nós conseguimos avaliar os critérios, tanto para o transporte, que é a tabela de cima, quanto para o GHS, que é a tabela de baixo. E aí, com a informação avaliando o critério, nós vamos verificar se ele se enquadra, né? Se ele é classificado como perigoso por um ou por ambos sistemas de classificação. Então, nós temos uma DL50 de 4.720. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí, agora sim. Então, nós temos uma DL50 de 4.720 pela via oral. Avaliando o transporte, nós não conseguimos enquadrar, né? Essa dose está muito superior aos critérios que nós temos para classificar o produto como perigoso para o transporte terrestre. Porém, avaliando os critérios de acordo com o GHS, ele se enquadra aqui na categoria 5. Então, ele se enquadra, ele vai ser classificado sim como tóxico agudo oral, categoria 5, de acordo com os critérios do GHS. Então, se ele é classificado, nós temos então toda a comunicação que vai para a nossa FISPIC, para o nosso rótulo, né? Então, indicando que este 1-decanol ele é um produto classificado como perigoso nesta classe de perigo. Porém, esse 1-decanol ele não é classificado como uma substância tóxica para o transporte. Então, entra aqui essa questão, né? O 1-decanol ele é sim classificado em um sistema, mas no outro não, né? Então, de novo a importância, né, da gente sempre questionar de acordo com qual sistema de classificação está sendo feita essa avaliação, tá? Então, um exemplo. E aí, eu trouxe aqui o projeto de revisão da norma ABNT-NBR 14725, inclusive ela entrou em consulta nacional ontem, caso vocês queiram dar uma olhadinha de como deve ficar a norma aí, ela está passando então por esse projeto de revisão, deve ser publicada até o meio do ano, e entrou em consulta nacional ontem, aí vocês podem até ir lá no site da BNT e ler como é que tá, fazer suas sugestões, tá? Mas então, esse quadro aqui é um quadro que está previsto no projeto de revisão, que faz exatamente essa comparação entre GHS e transporte. Então, nós vimos que um decanol, ele foi classificado na categoria 5, de acordo com o GHS, né? Via oral, categoria 5. Nesse caso, não é exigido pictograma na categoria 5 e para o transporte não
não é regulamentado. Nós vimos que não é classificado, né? Nós não temos essa classificação porque a dose é muito alta e não entra dentro dos critérios do transporte. Então, não é regulamentado, tá? E aí, um outro exemplo, e aí eu vou pegar aqui o quadro de líquidos inflamáveis, tá? Então, aqui nós temos o quadro de líquidos inflamáveis, de novo, que nós encontramos lá na resolução 5947. E aqui, ó, lembra da gradação que eu havia comentado? Nós temos a gradação 1, 2 e 3, e o produto ele pode ser classificado em um dos 3 grupos, a depender do ponto de fulgor e do ponto de ebulição. Esses são os critérios para classificar para o transporte como líquido inflamável. Já no GHS, nós temos uma tabela bem parecida. Lá no GHS, a gradação é através de categorias. E nós temos uma quarta categoria que não vimos no transporte. Então, temos categoria 1, 2, 3 e 4, de novo, a depender do ponto de fulgor e do ponto de ebulição, no caso da categoria 1 e 2, para classificar, então, um produto, uma mistura, como um líquido inflamável, de acordo com o GHS. Então, aí percebam que esse último critério, que enquadra na categoria 4, ele não existe para o transporte. E aí, um segundo exemplo, eu trouxe aqui o nitrobenzeno. O nitrobenzeno, gente, se nós formos testar, buscar em bancos de dados, nós vamos encontrar que o ponto de fulgor é de 88 graus Celsius. E aí, avaliando, né, se ele é ou não, se ele se enquadra ou não, nós podemos identificar que para o transporte ele excede, né, o limite máximo, né, o ponto de fulgor do grupo 3, que seria o mais brando, a última opção, está entre 23 e 60 graus Celsius o ponto de fulgor. Então, ele não dá enquadramento. Nós não conseguimos classificar o nitrobenzeno como perigoso para o transporte. Porém, nós conseguimos enquadrar o nitrobenzeno como um produto classificado como perigoso, de acordo com os sistemas de EHS, porque ele se enquadra aqui na categoria 4, cujo ponto de fulgor está entre 60 e 93 graus Celsius. É por pouco, mas se enquadra, né? Então, de novo, esse produto químico, o nitrobenzeno, ele é sim classificado como um produto perigoso, pensando no manuseio, pensando no ambiente de trabalho. Então, ele é classificado como líquido inflamável categoria 4, porém, ele não é classificado como um líquido inflamável para o transporte. Então, pensando na prática, esse produto ele vai ter o rótulo de manuseio contendo o pictograma da chama, a frase líquido inflamável, porém no transporte ele não será transportado como um produto perigoso. Outro exemplo, álcool etílico. Então, o álcool etílico aqui de novo, vamos avaliar ele, se ele é ou não um líquido inflamável. Dessa vez, o ponto de fulgor desse produto é de 13 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 78,5 graus Celsius. Então, avaliando aí os critérios, nós podemos ver que dessa vez ele vai se enquadrar, né? Ele se enquadra como grupo de embalagem 2 para o transporte, porque o ponto de fulgor é inferior, né, a 23 graus Celsius, que é o critério, e o ponto de ebulição é superior a 35 graus Celsius, que é o critério para enquadramento aqui no grupo de embalagem 2. Então, dessa vez, este produto álcool etílico, ele é sim classificado como perigoso para o transporte. E ele também é classificado como perigoso para o manuseio, né? De acordo com o GHS, ele também vai se enquadrar como categoria 2, tá? Então, dessa vez, o produto ele é classificado tanto de acordo com os critérios de GHS, quanto de acordo com os critérios da resolução 5947 para o transporte. Então, classe 3, né, ó, já vejam a diferença aqui na comunicação, né, aqui pro GHS,
ele é classificado como líquido inflamável categoria 2 e traz aí os critérios, as comunicações de perigo. Então, o pictograma da chama, a frase líquido e vapores altamente inflamáveis. Já no transporte, a comunicação fica classe 3 de líquidos inflamáveis e o grupo de embalagem 2, e aí o rótulo de risco, o rótulo também da chama. Aqui, como que o transporte terrestre, ele ainda traz a questão do número ONO e do nome apropriado para embarque, né? Que, na verdade, é o que nós vamos identificar na rotulagem, né? Na identificação da caixa, do tambor que está sendo transportado. Então, esse processo de classificação nos indica a classe 3 de líquido inflamável, grupo 2, mas nós ainda precisamos determinar, buscar o número ONO e o nome apropriado para embarque, que é o que vai na identificação desses produtos, né, ao ser transportado. E para isso, a resolução 5947, ela traz que os produtos perigosos, eles são alocados de acordo com o número ONO e nome apropriado para embarque, e que nós podemos fazer essa busca lá na relação de produtos perigosos. Então, existe uma relação que traz todos os números ONOs existentes e o seu respectivo nome apropriado para embarque, junto com várias outras informações, classe, subclasse de risco, número de risco, grupo de embalagem, algumas provisões especiais. Então, traz várias informações. Então, nós conseguimos, quando trata-se de um produto específico, né, que não é genérico, nós conseguimos buscar diretamente lá. Percebam que o etanol, o álcool etílico, ele tem o seu próprio número ONO, é 1170. Então, sempre vai ser o etanol, a substância etanol, sempre vai ser 1170. Se for uma mistura, se for um produto mais genérico, né, não é tão específico assim, nós conseguimos verificar lá no apêndice A, que traz a relação de nomes apropriados para embarque genérico ou não específico, lá nós conseguimos, então, alocar este produto ao número ONO e nome apropriado para embarque que seja realmente mais apropriado, que seja o mais perto, mais real da substância que você vai transportar, tá? Então, lá, por exemplo, nós temos o número ONO 1987, que traz o nome genérico álcoois, classe 3, né? Ele é classificado como classe 3, ele é um inflamável, porém ele não é uma substância específica como o álcool etílico. E aí nós temos a opção desse nome apropriado mais genérico, mas que aí nós temos todas umas regras que nós temos que depois dizer que ele é um álcool, ele é um inflamável, mas qual que é a substância, né? Nós temos que complementar esse nome apropriado para embarque. Mas então aqui nós definimos o nome apropriado para embarque e o número ONO, se esse produto ele é classificado como perigoso para o transporte, né? E aí, de novo, essa comparação, né? Nós vimos que ele foi classificado como líquido inflamável na categoria 2. Então, de acordo com o GHS, ele traz aí o pictograma da chama e, de acordo com o transporte, o rótulo de risco de inflamável para o álcool etílico. Ainda, ainda aí falando sobre a diferença, nós temos outras classes, como é o caso das lesões oculares graves e irritação ocular, que é uma outra classe de perigo de acordo com o GHS, que o produto pode ser enquadrado e, porém, se nós formos fazer essa comparação lá com o transporte, essa classe de perigo não existe, tá? Lesões oculares graves e irritação ocular é uma classificação de perigo existente só para o manuseio, só de acordo com o GHS. Lá no transporte não existe, não se espera que tenha esse contato, tá? Então aí,
continuando com o exemplo do álcool etílico, no caso, para esta classe de perigo, nós classificaríamos o álcool etílico de acordo com as informações que foi testado, né, mediante aos protocolos de teste. O álcool etílico foi testado e observou que ele causa, né, ele tem propriedades reversíveis e irritante aos olhos, tá? Ele tem a reversão dentro de 14 dias, mas causa essa irritação. Então, nós classificamos o álcool etílico nesta classe de perigo de lesões oculares graves e irritação ocular. Porém, como eu acabei de falar, essa classe não existe para o transporte. Então, o álcool etílico ele também é classificado como lesão ocular grave e irritação ocular na categoria 2A, mas no transporte não vai ter essa classificação. E aí, de novo, fazendo essa comparação, né, ele foi classificado na categoria 2A de acordo com o GHS, o pictograma é o ponto de exclamação e para o transporte não é regulamentado, o transporte não tem esta classe de risco. Existem outras classes que nós temos no GHS e não temos no transporte, tá, gente? Então, irritação da pele, sensibilização respiratória da pele, mutagenicidade em células germinativas, carcinogenicidade. Então, temos várias classes de perigo que nós podemos enquadrar um produto químico pensando no manuseio de acordo com o GHS, mas que nós não vamos enquadrar para o transporte, porque o transporte ele realmente não tem essas classes, tá? E aí, para fechar, eu trouxe aí o exemplo de como vai ficar a rotulagem, né? Pensando aí, então, nesse álcool etílico que nós classificamos, como que ficaria a identificação? Então, nós vimos que ele foi classificado como líquido inflamável na categoria 2, de acordo com o GHS, e foi classificado como lesão ocular grave, irritação ocular, categoria 2A, de acordo com o GHS também. Então, nós temos duas classificações pensando no manuseio para o álcool etílico. Para o transporte, nós classificamos como líquido inflamável, classe 3, grupo de embalagem 2. Nós vimos que o álcool etílico ele tem o seu próprio número ONO, então o ONO 1170, etanol, e não classificamos como lesão ocular, porque essa classe não existe para o transporte. Então, fizemos toda essa prática de comparação, de classificação desse produto de acordo com esses dois sistemas. E aí, pensando na rotulagem, então pensando no manuseio, naquele frasco que o manipulador vai estar ali diariamente entrando em contato, pegando, né? Então, no ambiente do trabalho, a gente teria a rotulagem de acordo também com o GHS, que vai trazer os dois pictogramas que nós acabamos de levantar de acordo com a classificação, ponto de exclamação e o da chama. A palavra de advertência vai ficar como perigoso. As frases de perigo, então as frases dessas duas classes, líquido e vapores altamente inflamáveis e provoca irritação ocular grave. E algumas frases de precaução. E aí, gente, dentro da norma da 14725, na parte 3, nós temos todos os critérios, tudo que precisamos para desenvolver, né, todas as obrigatoriedades que nós temos para colocar na rotulagem deste produto químico classificado como perigoso. Tá? Então, nós temos aí o rótulo pensando no manuseio, como que ficaria. E pensando no transporte, de acordo com o que nós vimos, nós temos o número ONO 1170, o nome apropriado para embarque etanol, álcool etílico, e o rótulo de risco, o da chama. E aí, de novo, também, lá na resolução 5947, nós temos todos os critérios, o porquê dessa identificação aqui na caixa. Então, essa identificação aqui é a identificação do rótulo, daquilo que o trabalhador vai pegar e vai visualizar. E essa identificação aqui é a identificação da caixa que vai ser transportada, né? No caso, esse frasco estaria dentro da caixa
e a caixa é o que efetivamente nós vamos colocar no caminhão. Então percebam que a diferença vai muito além da classificação, né? Não são só sistemas de classificação diferentes, são sistemas de comunicação diferentes, né? Os próprios pictogramas e rótulo de risco, eles são diferentes. Como inserir essas informações na caixa e no rótulo também são diferentes. Então, são dois sistemas realmente, cada um com objetivos diferentes, tá? E aí, caso vocês ainda estiverem um pouco na dúvida, querem saber mais como fazer esse rótulo, essa identificação, como fazer uma FISP, que é um outro documento de segurança, caso vocês ainda tenham dúvidas, nós temos cursos, eles são bem completos, a duração é de 2 dias, temos as próximas edições previstas agora para maio e para junho, e lá então nós discorremos com calma sobre esses dois sistemas, ensinamos a classificar, a fazer o rótulo, a fazer FISP, que no caso de GHS, falamos sobre a ficha de emergência no caso de transporte, posso, não posso, vou ser autuado, não vou, posso utilizar ou não. Então, falamos sobre isso também e temos até algumas atividades para fixar e vocês saírem sem nenhuma dúvida, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Tentei fazer aí um apanhado para clarear e trazer então para vocês a diferença entre esses dois sistemas de classificação, tá? Então, vamos ver algumas perguntinhas. O que vocês mandaram aqui de dúvidas? Vamos lá? Vamos lá. Paulo, os pictogramas do GHS precisam ser sempre coloridos? Boa pergunta, Paulo. A 14725, ela fala que se você for vender, né, nacionalmente, aqui dentro do Brasil, se não for fazer exportação, ele não precisa ser colorido. Tem uma parte lá da norma da 14725 que ela traz essa questão e ela fala que pode ser preto e branco, né? Então, o símbolo preto, o fundo branco e a borda pode ser preta, mas só para comércio nacional. Se for fazer a exportação, aí não. Aí ele realmente precisa ser colorido. E o colorido, na verdade, é a borda, né? O símbolo, ele continua sendo preto, o fundo branco, e aí a borda, ela tem que ser colorida. Deixa eu colocar aqui. Esqueci de colocar minha carinha aqui para vocês verem. Bom. Consegui. Achei. Achei aqui. Então é isso, tá, Paulo? Se for para fazer, se for exportar, então o pictograma ele tem que ter obrigatoriamente a borda vermelha, tá? Vamos ver outra dúvida. Da ANTT, devemos seguir somente a resolução 5947. A 5232 não tem mais validade? A 5232 ela não tem mais validade, só que assim, a 5947 ela entrou em vigor por conta de um ato normativo que consolidou as resoluções, tá? Então, na verdade, a 5947, ela juntou a 5232 com a 5848. Em suma, não tem diferença, só juntou mesmo. Então, se nós formos comparar, a 5848, ela é a 5947, então, assim, a descrição ali, a gente
nós vamos encontrar as mesmas informações. E a 5232, ela passa a ser os anexos da 5947. Então, quando a gente entra lá na norma, nós vamos encontrar todo o texto que nós encontrávamos antes na 5848. E lá no final, na forma de anexos, nós encontramos o que antes nós encontrávamos na 5232, que são as instruções complementares, né? O como fazer, né? No corpo ali nós encontramos o que tem que ser feito e as penalidades que nós podemos sofrer se não for, né? Se não seguirmos. E ali os anexos, que era antes a 5232, é o como fazer, né? Quais são os critérios para classificar, quais são os rótulos de risco, como deve ser a sinalização do caminhão, como deve ser a identificação da embalagem. Traz também sobre a questão da marcação de homologação, traz aí essa relação de produtos perigosos, então todos os produtos perigosos existentes. Então, a 5232 e a 5848, elas realmente não são mais vigentes, mas a 5947 não altera nada, ela só faz realmente essa junção. Temos tempo para mais uma dúvida? Então, vamos lá. As mudanças nas NRs trouxeram alguma mudança para a classificação, manuseio dos produtos perigosos no ambiente de trabalho? No caso, quando nós estamos falando da classificação, né, do GHS, a NR26, ela só vai trazer a obrigatoriedade. Quando nós vamos lá na NR26, nós vamos encontrar as informações de que a classificação deve seguir de acordo com o GHS, de que a FISPIC, né, que nós devemos ter FISPIC e que a FISPIC deve estar de acordo com o GHS, que nós devemos ter rótulo para produto não classificado como perigoso. Essa é uma questão que só a NR26 traz, Brasil só traz, que nós devemos ter rótulo para produto não classificado como perigoso, e devemos ter rótulo para produto classificado como perigoso e que esse rótulo deve ser de acordo com o GHS. E aí, lá na NR26, então, além de trazer essa obrigatoriedade, então, se vocês me perguntarem, como que eu sei, né, que eu tenho que seguir o GHS? Aonde me fala isso, né? Qual é a normativa brasileira que me fala isso? É a NR26. Ela fala que deve seguir o GHS, mas não fala como, né? Na NR26 não está descrito que a FISPIC tem que ter 16 seções, que o rótulo deve ter os pictogramas, as frases de perigo, não fala nada disso. Os pictogramas ela até fala. Mas ela no CEMET, a norma oficial vigente, ela sempre fala, então, que devemos seguir a norma oficial vigente, e essa norma é a 14725. Tá? Ela, a norma vigente que nós temos aqui no Brasil para classificação de produto perigoso, para elaboração de FISPIC e de rótulo. Tá? E aí, como eu falei, a 14725 ela está passando por um processo de revisão, deve ser publicada agora no meio do ano. Vamos ter algumas pequenas alterações, porque a nossa norma ela estava prevista, ela foi escrita de acordo com a primeira revisão do Purple Book, tá? Então, lá em 2003, tá? Quando o Purple Book foi publicado, a 14725 foi escrita com base nele, na primeira edição. E aí, essa atualização da 14725 que nós estamos tendo, ela vai estar de acordo com a 7ª revisão do GHS, a 7ª revisão do Purple Book. Então, algumas coisinhas vão mudar, que são coisas que já foram alteradas lá no GHS, tá? Que já está sendo utilizado e que, então, nós vamos oficializar e atualizar aqui no Brasil. Tá joia? As demais dúvidas, então, eu respondo por e-mail. Se vocês tiverem outras dúvidas também, fiquem muito à vontade. Vocês podem me enviar dúvidas aqui no e-mail treinamento@intertox.com.br.
eu estou à disposição. E caso vocês tenham interesse também em participar dos treinamentos, tanto de produtos químicos quanto de transporte terrestre, vocês podem acessar o link que eu deixei aqui no PDF, vocês conseguem baixar essa apresentação. Ou então, mandem mensagem, mandem e-mail lá no treinamento@intertox.com.br, que vai ser um prazer tê-los conosco. Até uma próxima e obrigada pela presença.